Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. Hoje nós vamos para a aula de número 26, a nossa 26ª aula, onde Jesus perdoa uma mulher pega em flagrante adultério. É uma história muito interessante. Está no capítulo 8 do Evangelho de João e nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 11. Glorificamos a Deus e reputamos a Ele toda a graça, toda a glória por esse canal, pela possibilidade de estudarmos com pessoas que estão iniciando a fé. Esse curso tem um princípio de querer alcançar aqueles novos na fé com a palavra de Deus. Bem, na última aula nós vimos um fato interessante. Jesus estava na festa dos tabernáculos e após o discurso que ele fez, muitas pessoas creram no seu nome. E os fariseus não gostavam desse fato das pessoas crerem em Jesus, da população gostar de Jesus, acompanhar Jesus e crer que Jesus era de fato o Messias. Infelizmente, outros achavam que Jesus era simplesmente um charlatão e continuaram com o coração endurecido. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, diante da tendência do povo em acreditar em Jesus, após os ensinos, os sinais e milagres, eles mandam prender Jesus. A princípio, eles não queriam prender Jesus, porque não seria interessante criar esse problema em uma festa, pois o próprio povo poderia vir contra eles. Mas a revolta interna desse grupo religioso é tão grande que eles decidem mandar prender Jesus. O interessante é o seguinte, os guardas vão prender e voltam. Está no versículo 45, eles perguntam assim, vocês não trouxeram Jesus preso? Não trouxeram o homem preso? Eles respondem assim, jamais alguém falou como esse homem. Jamais alguém falou como esse homem. Que coisa maravilhosa. Jesus, ao falar, passava credibilidade. Jesus, ao falar, transmitia as palavras de Deus Pai. Jesus, ao falar, ao ensinar, trazia os ensinamentos transmitidos pelo próprio Espírito Santo. Palavra de amor, palavra de ensino, como eles nunca tinham visto, como eles dizem. Ninguém nunca falou como ele. E os fariseus dizem aos guardas, será que vocês também foram enganados? Veja bem o comportamento deles. Eu quero chamar a atenção nisso para você prestar atenção. Qual é o caráter, qual é a maneira, como eles agem. Será que também vocês foram enganados? E a segunda eles perguntam, por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu neles? Aqui está claro, o medo do enfraquecimento do poder que eles tinham. Jesus talvez não fosse a grande preocupação de ser Messias ou não ser. Era o poder. Eles faziam a lei, eles obrigavam a seguir a lei, eles vigiavam o comportamento religioso das pessoas, eles só tinham lei. Eles não tinham, de fato, por esse comportamento, como outros que nós vamos ver nos estudos da frente, parte com Deus pelo próprio comportamento. E, sem misericórdia, se batia simplesmente com a lei. Hora nenhuma, eles procuraram averiguar se o que Jesus falava, se o que Jesus dizia, estava de conformidade com as Escrituras, com os escritos dos profetas, com os escritos do próprio Moisés, como Jesus já havia falado. Bem, eles preocupados se algum fariseu também tinha gostado do discurso de Jesus, eles mandam prender Jesus. E Nicodemos, que a gente conhece lá do capítulo de João 3, Nicodemos diz o seguinte, olha, de acordo com a nossa lei, não podemos condenar o homem sem ouvi-lo primeiramente e descobrir o que ele faz. Olha o que eles dizem. Por acaso você também é da Galileia? Como que diz? Será que você já se bandeou para o lado deles?
Eu já expliquei isso na última aula. Eles não admitiam que da Galileia poderia sair alguém, algum profeta. E a Galileia, ela era desprezada pelos fariseus por ser uma região miscigenada, de pessoas que não seguiam a lei. E Jesus vem sim da Galileia. As profecias já acusavam que Jesus vai morar em Nazaré. E Jesus morou em Nazaré. Por isso que chamavam Jesus de o Nazareno, ou às vezes chamavam de Galileu. Mas o nascimento de Jesus se dá em Belém, da Judéia. Certo? Por isso que Jesus é chamado de judeu, porque ele vem de Belém, da Judéia. Mas também era chamado de Galileu, porque vem da região da Galileia, e chamado de Nazareno, até um termo pejorativo, diga-se de passagem, porque ele morou em Nazaré. Então, nas profecias, esses fatos estão na profecia. Por que que eles não averiguavam isso? Para saber sua origem, para saber o seu discurso, o seu ensinamento, se estavam de acordo com as profecias. Mas eles não se preocupavam com isso. A preocupação, na verdade, era Jesus tirar a evidência deles, religiosa, a evidência política que eles tinham e a legalidade. Se eles pesquisassem sobre o Senhor Jesus, eles iam chegar à conclusão, pelos ensinos, pelos milagres, pelos sinais, que Jesus é sim o Filho de Deus. Mas a cegueira espiritual, o endurecimento do coração e o foco totalmente errado, eles não exerciam o amor de Deus. Esses homens, na verdade, não conheciam Deus, porque se prendiam somente à lei. Bem, a festa termina e diz o texto que cada um foi para sua casa, mas Jesus não tinha casa, também não estava precisando de casa. Diz o versículo 1, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus foi orar. Jesus foi se reabastecer com o Pai. Jesus foi ficar cativo aos pés do Pai, se render às orientações de Deus Pai, quem orientava todos os atos da sua missão. E o texto diz que de madrugada após orar bastante, ele volta para o templo. E diz o texto que todo o povo ia ter com ele. E assentado, Jesus ensinava, versículo 2. Olha, se Jesus ia para lá de madrugada e o povo estava esperando, é porque isso já era uma rotina na vida do Senhor Jesus. Ensinar de madrugada. O inigualável, o amoroso, o rico em misericórdia. O Jesus que exerceu piamente a sua missão. Jesus não tinha tempo para si. Se você vê algum texto das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, ou Jesus está indo para algum lugar ou está vindo de algum lugar. Exercia diuturnamente a sua missão. Revelar Deus através dos seus ensinamentos. Revelar Deus e o reino de Deus através daquilo que ele falava para as populações. Daquilo que ele falava para as populações. E Jesus sofre uma perseguição ferrenha, inapropriada, maldita, eu diria, desses fariseus que se diziam ser religiosos. Escribas e fariseus, a Bíblia trata também como mestre das leis. Esses homens, junto com os sacerdotes, pasmem vocês, fazem uma perseguição injusta e ferrenha ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens estavam buscando alguma forma de pegar Jesus para prendê-lo legalmente. Então eles trazem uma mulher que foi pega em um ato de adultério. E eles dizem, mestre, essa mulher foi apanhada em um ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés nos deu, essas mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Queridos, na verdade, tanto o texto de Deuteronômio 22, a partir do versículo 22, e Levítico
capítulo 20, a partir do versículo 10, eles tratam dessa questão de adultério de uma forma bem clara. Depois eu te aconselho ir lá e dar uma olhada. Só que nenhum caso da lei, preste bem atenção nesse detalhe, o homem envolvido era isento de um castigo. O que isso nos demonstra? Que nessa situação, esses acusadores não estavam genuinamente interessados em cumprir a lei. Eles estavam apenas tentando apanhar Jesus em alguma falha para prendê-lo. Se Jesus dá autoridade para apedrejar aquela mulher, Jesus estaria violando a legislação romana, na qual só os romanos tinham o direito de executar a pena de morte no seu território, no território que ocupavam. Então eles estavam botando Jesus contra a lei estadual, contra uma lei do povo romano. Caso Jesus tivesse dito para libertar a moça, exercido a misericórdia, ele estaria, por outro lado, violando a lei de Moisés, por ser conivente com o adultério. Veja bem a situação que eles estão colocando Jesus, sórdidos. A lei de Moisés manda que a gente apedreje a mulher. O que é que o senhor tem a dizer? Eles diziam isso para tentar ver alguma falha em Jesus e acusá-lo e prender o nosso Senhor. Bem, como eles insistem nessa pergunta, Jesus levanta e diz assim: olha, aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. E aí ele volta, se inclina e continua escrevendo no chão, na areia, na terra, alguma coisa que ele estava escrevendo. Essa é a única passagem que mostra que Jesus está escrevendo alguma coisa. Mas não registra o que Jesus estava escrevendo de fato. Na verdade, sacerdotes, fariseus e escribas queriam era pegar Jesus numa cilada. Porque Jesus poderia estar contra uma legislação romana estadual ou como um rabi contra a lei de Moisés. Seria um absurdo e um fato contundente para poder prender o nosso Senhor. Mas o nosso Senhor mantém a calma. O Senhor Jesus é onisciente. O Senhor Jesus mantém a sua calma e nos ensina como agir num caso de confronto. A calma e confiar sempre em Deus Pai. E Jesus diz: quem não tiver pecado e seja o primeiro a tirar pedra, eles saem devagar. Jesus depois vê que só ficou ele e a mulher. E Jesus, não vendo mais ninguém, Jesus pergunta à mulher: onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde: não, Senhor. E Jesus dá o seguinte conselho a ela: eu tampouco te condeno, mas agora vais e não peques mais. Um texto maravilhoso. Um texto que mostra o contexto em que Jesus vivia. Esse contexto de perseguição que o leva até a cruz. Então Jesus vive nesse contexto de uma perseguição dos próprios sacerdotes, dos homens que eram da lei, dos escribas e fariseus. Abalados, persegue Jesus. Mas Jesus ensina primeiro que ele é incansável, que ele é fidedigno à sua missão, que ele é fidedigno ao direcionamento do Pai. Ensinava, libertava de qualquer opressão demoníaca as pessoas, fazia curas e milagres, ensinava até madrugada, mostra zelo pela missão dele. Isso não mostra que nós, na igreja, devemos ter zelo pelo nosso ministério. É lógico que podemos ter nossas ocupações, mas deixar um tempo precioso para praticar o ato de ser servo de Jesus. O segundo fato que Jesus nos ensina é que ele veio para os seus,
e os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado, perseguido de modo sórdido, sem nenhum fundamento. Eles esqueceram das profecias, eles não procuravam contestar as palavras, os ensinos de Jesus, para saber se tinha verdade. Eles concluiriam, se pesquisassem, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era quem devia ser. Mas eles não admitiam, porque criaram na cabeça dele um Messias que não era o Messias que se apresentou. E nós fazemos isso. Criamos na nossa cabeça um Deus, criamos na nossa cabeça uma maneira de Deus agir e totalmente nossa. Não é o Deus revelado na Bíblia. E Jesus nos ensina, em terceiro ponto, que a gente deva combater a justiça própria. Não fazer acepção de pessoas. Eles criavam as leis e seguiam as leis com uma soberba inigualável. Oprimiam as pessoas, principalmente os pobres, eram opressos por essa religiosidade deles. E Jesus age de uma forma soberana sobre eles. Jesus contundente contra as práticas dele, como nós vamos ver nos próximos estudos, nos próximos ensinos. Jesus não se dobra a eles, mas aguentar essa perseguição o tempo todo é difícil. Em quarto ponto, Jesus nos mostra que em qualquer situação que nós busquemos exercer o amor e a misericórdia, como ele fez com essa mulher. Jesus foi levado a uma situação de conflito. Jesus foi coagido, mas ele age com a orientação do Pai, ele age exercendo o amor e a misericórdia, nos dando esse ensinamento para quando a gente estiver em qualquer situação de conflito, agir com amor, agir com misericórdia. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido os ensinamentos de Jesus. Eu te aconselho a ler esse texto mais uma vez e anota, tira alguma conclusão. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, nós teremos prazer de responder as tuas questões. Aproveita essa aula que é curta, tem uma história interessante, e propaga ela para outra pessoa que ainda não conhece Jesus, o inigualável, o nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe. Amém.